Lula, minha fonte é o IPEA. O teu é a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus, Lula. O povo brasileiro sabe quem é mentiroso. E você prometeu muita coisa que não cumpriu. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? Você dizer que foi absolvido, só se for pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético, impossível governo teu, né? Como eu fui citado também, eu de fato disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Bom, o último debate entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, foi, infelizmente, previsivelmente, um grande embate de monólogos. Cada candidato se colocou de uma forma absolutamente única, dizendo que o outro era um ladrão ou era um mentiroso, no caso do Bolsonaro contra o Lula, ou um ladrão e um mentiroso, no caso do Lula contra o Bolsonaro, e cada um criou e tentou falar para a sua base de apoio, sem uma grande expansão, vamos dizer assim, de rumo àqueles 2% de indecisos, segundo a Datafolha, e também aos 5% que hoje dizem que vão votar em nulo e em branco, mas você nunca sabe, eles podem mudar de ideia. Grana pro bolso, o povo brasileiro sabe quem levou. O Jair Messias Bolsonaro e sua família. A quantidade de imóveis que eles compraram, a quantidade de rachadinha não está na conta do Lula. Ele acabou de tentar esconder o Roberto Jefferson, o pistoleiro dele. Malas de dinheiro que você providenciava assaltar a Caixa Econômica, Banco do Brasil, estatais, para comprar apoio parlamentar. E o Roberto Jefferson foi, então, o delator. Contou tudo. Você deixou uma dívida de 900 bilhões de reais, 170 bilhões de dólares. Ainda roubou o fundo de pensão da Petrobras, roubou o fundo de pensão da Caixa Econômica. É só pegar o que a sua família fez. É só pegar a rachadinha, é só pegar a quantidade de imóveis, é só pegar o ministro da Educação que estava com seus impastores colocando o dinheiro no fundo do pneu. Você sabe disso? O presidente Lula, ele começou o debate muito nervoso e acuado, porque o Bolsonaro ele usou aquelas acusações típicas que fazem sentido do ponto de vista eleitoral, sobre que é casos de corrupção do governo Lula, que ficaram mal explicados, a questão mesmo da condenação dele, que até hoje ele é chamado nas hostes bolsonaristas de um candidato que não foi inocentado, ele foi apenas suspensa a sua condenação por uma questão processual, mas ao mesmo tempo ele conseguiu segurar o grosso da artilharia do Bolsonaro, fazendo exatamente o que o Bolsonaro sempre fez, ele muda de assunto e troca para outro tema. Se o presidente não tem assunto, eu acho que é importante a gente lhe dar um tempo, eu dou um tempo, um time, você chama a sua turma, você discute e vamos mudar de assunto, porque o Brasil quer saber o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu, por exemplo, gostaria de perguntar para você, o que você vai fazer para reinserir o Brasil no mundo? Ou você vai continuar isolado, pior do que Cuba? Você está sozinho. Ninguém quer conversar com você, ninguém quer vir aqui, ninguém convida você para ir lá. E ele muda para dizer, não, no meu tempo o Brasil era muito reconhecido no mundo e você é um pária internacional, que é uma verdade também. O Brasil passa a ser um pária internacional no governo Bolsonaro. Então tem essa coisa de jogar sempre na rejeição do outro. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de você, não quero ficar perto de você. O Bolsonaro é rejeitado por 50% do eleitorado, o Lula é rejeitado por 45% do eleitorado. São índices muito grandes. Então, você está trabalhando com dois candidatos que têm uma dificuldade enorme de atingir aquelas pessoas que ou estão do outro lado e poderiam mudar de voto, ou estão, de fato, definitivamente indecisas. Há 3 anos e 10 meses, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. A minha carta à democracia é a Constituição. Quantas vezes matei no peito decisões as mais... O cidadão diz que respeita a Constituição. Ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar.
Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Me parece que o que ele tem é algum militar chefe dele que de vez em quando fala para ele: para de ameaçar, para de ameaçar. Porque ele não respeita a Constituição, faz muita coisa por fora da Constituição, ofendendo tudo que é pessoa. Esse cenário ele favorece o ex-presidente Lula, porque ele está alguns pontos à frente do Bolsonaro em todas as pesquisas mais importantes, como o Datafolha, o IPEC. A gente ainda tem muita coisa que pode acontecer, a gente tem um histórico de mudanças de última hora. Mas, em se mantendo a cristalização do voto como está colocada, não ter havido um grande escorregão e ter ficado um diálogo de pessoas que não estavam dialogando entre si, sim, fazendo um monólogo para uma plateia específica, isso favorece o Lula, porque ele conseguiu se mostrar, enfim, mais ou menos equilibrado dentro das suas propostas, foram bem mal colocadas, e o Bolsonaro idem, falou coisas no governo dele que você pode concordar, não concordar, mas ele colocou de uma forma lá, enfim, com aquela ênfase agressiva de sempre. Ele estava mais agressivo porque ele precisava transformar o embate numa casca de banana enorme para o Lula escorregar. Agora, você, há poucos dias, falou claramente que aborto é uma questão de saúde pública, que as madames iam fazer aborto lá fora. Aqui dentro, as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista, Lula! Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui, então, deputado, que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando um jornal... Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o Abortivo título. é Citotec, é pílula do dia seguinte. É isso? Se é isso? Outra coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar, cara. O Lula não escorregou, isso foi favorável a ele, e empate fora de casa sem gols, como se diz no futebol, é vitória. Então o Lula saiu vencedor, vamos dizer assim, ainda que não seja um vencedor explícito e enorme desse confronto na Rede Globo. E quer dizer para o povo brasileiro que se depender, sabe, de você, e se você quiser, eu poderei ser o próximo presidente da República, fazer o país crescer, gerar emprego, distribuir renda e o povo votar a comer bem. Muito obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República.